Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, estreia de reforços, mudança tática e vaias ao final da partida. Como foi a estreia do São Paulo na temporada? Empate em 0 a 0 com o Ituano no Morumbi? Tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar do São Paulo Futebol Clube, que começou a sua temporada empatando sem gols contra o Ituano, jogando em casa, no Morumbi. Não foi uma raridade, uma exclusividade, né, do São Paulo. A estreia, o começo de temporada dos grandes de São Paulo, especialmente, foi com muita dificuldade. Mesmo o Santos, que foi o único vencedor, teve que se virar para virar o jogo contra o Mirassol, jogando na Vila, num jogo tomado de emoções aí por conta do Rei Pelé, falecido aí ainda no último dia 29 de dezembro, mas o Palmeiras teve problema, o Corinthians teve problema e vejam só o São Paulo também. Com algumas novidades no time, nem todas, porque o Alan Franco, zagueiro argentino, e o meia ou meio-campista equatoriano Jegson Seba Mendes ainda não estão regularizados, não estão inscritos e provavelmente estarão à disposição na sequência. Mesmo assim, o Rogério Ceni colocou o time com algumas novidades, a começar pelo gol. O goleiro Rafael, o Ceni já tinha dito na coletiva de sexta-feira que nenhum dos três goleiros que ele tem à disposição mereciam ser terceiro goleiro. Então ele entende que vai dar uma sequência no Paulista, inclusive ele disse que o Paulista é para esse tipo de observação e depois vai chegar, inclusive, numa combinação com a diretoria de qual goleiro irá liberar. Porque os dois que já estavam aqui, o Jandrei e o Felipe Alves, já têm até uma idade, enfim, não são garotos, né? E disputaram a posição, de repente chega um terceiro na mesma faixa de idade, um pouquinho mais, o Rafael tem 33, acho que o Felipe Alves até mais velho do que eles, mas enfim, o Rafael, segundo o Rogério Ceni, porque ainda não jogou, chegou agora, me deixa a impressão de que o Rafael não foi um pedido do Rogério. O Rogério o acompanhou no Cruzeiro, provavelmente avalizou a contratação, mas ele chegou a dizer na entrevista de sexta-feira de que não era uma prioridade, porque ele tinha outros dois goleiros, né, o Felipe Alves e o Jandrei. Como o Rafael chegou, merece aí uma chance para mostrar o seu futebol. Acontece que o jogo não favoreceu muito, né, porque o Ituano mais se defendeu do que atacou e o Rafael pouquíssimo foi exigido, se é que foi exigido. Então, a começar pelo gol a novidade, acho que ele vai ter que dar uma sequência maior para o Rafael, para a gente ver, né, um pouco mais se o Rafael merece ser o goleiro titular do São Paulo, com os outros dois disputando posição, e ao final do Paulista, quem sabe até ele definir dois e um terceiro irá ser negociado. Penso que o Felipe Alves está na frente nesse momento em relação ao Jandrei, para ser o reserva imediato. Rafinha na lateral direita, o Igor Vinícius, que até terminou a temporada passada com lesão, entrou no segundo tempo. O Arboleda e o Ferrarese como dupla de zaga. O Alan Franco vem com luz alta aí para, quem sabe, buscar uma parceria com o Arboleda, mas os dois foram bem, né? De novo, o Arboleda é um cara, apesar de muito tempo sem jogar, ou algum tempo sem jogar, né? Estava na Copa do Mundo, mas ele ficou de fora do São Paulo por um bom tempo, inclusive eles até anteciparam, né, a preparação para que ele, né, não jogou pelo São Paulo, para que ele pudesse estar à disposição na Copa do Mundo e tudo mais, houve todo um cuidado do clube para isso. E o Ferrarese, venezuelano, que terminou bem a temporada, começou como titular e acho que, assim, dentro das suas atribuições ele foi bem. Mas o Alan Franco chega também com esse cartaz. O Wellington na lateral esquerda, o único lateral esquerdo. O Rogério falou na entrevista coletiva após-jogo de que o clube vai precisar de um jogador para essa função, para que ele possa alternar as situações, né? Inclusive o Wellington saiu machucado, tá com gelo lá, a gente não sabe qual a condição dele para a próxima partida, e o Lisieiro entrou alguns minutos para a gente poder sentir se o Lisieiro, né, que está treinando como lateral, embora seja um volante, possa resolver, quebrar o galho nessa função, mas precisa de um lateral, isso dito pelo próprio treinador do time. O meio-campo abriu com Pablo, Maia e Nestor. O Pablo é um jogador incansável, né? Eu gosto muito desse tipo de atleta. O Nestor, a galera ainda pega no pé, né? E eu acho que o Mendes, por tudo que o Rogério falou na sexta-feira, por tudo que ele entende como o jogador pode acrescentar, acho que o Nestor vai puxar um banco de reservas aí logo, logo. O Marcos Paulo, que não foi uma indicação do Rogério, tem essa coisa, né?
os jogadores que não são indicados pelo Rogério, que a diretoria encontra como enfim, uma oportunidade de mercado, como o Galopo e o Marcos Paulo, eles acabam preteridos pelo Rogério, né? Eles entraram apenas no final, o Galopo e o Marcos Paulo. Tanto que o Rogério opta pelo Juan, que é um meia, jogando pelo lado, no lugar do Pedrinho no segundo tempo, como a sua principal opção ofensiva, a sua prioridade para mudar o jogo na segunda etapa. Vamos lá, depois do Pablo e do Nestor, 4 atacantes em tese, mas o Luciano fazendo uma nova função. E isso requer, né, um cuidado nosso aqui para a gente poder fazer uma análise. O Luciano é o novo camisa 10 do São Paulo. Jogou atrás do Calleri, atrás dos atacantes, com o Wellington Rato também fazendo a sua estreia pelo lado direito, o Pedrinho fazendo a sua estreia pelo lado esquerdo. Já vou falar desses estreantes. O Luciano, em tese, numa nova função. Segundo o Rogério, não é necessariamente uma nova função, mas né, Rogério? O Luciano funciona, ou sempre funcionou, como um segundo atacante. É que o Rogério entende que o Luciano, mesmo jogando de segundo atacante, o que ele fazia como segundo atacante? Ele vinha buscar o jogo para construir. Então ele fazia essa função, não digo de 10, né? Porque ele não é um meia articulador, mas de um cara mais móvel que vem buscar o jogo e participa da construção, tá? Vamos tentar colocar dessa forma. Então o Rogério não acha que seja uma mudança significativa. O problema é que o Luciano me pareceu perdido no jogo. E aí eu não sei se é pela disposição tática, por ser o primeiro jogo, por sei lá, um jogo técnico abaixo ruim do jogador, que pode render mais nessa função daqui para frente, eu não sei. Eu realmente não sei por que o Luciano não correspondeu. Tem uma bola que ele recebe impedido, inclusive pelo lado direito, que ele chuta assim, meu Deus do céu. Então não sei, o Luciano às vezes, o Muricy Ramalho já disse isso, às vezes ele desliga, às vezes ele não... você tem que estar o tempo inteiro na beira do gramado dizendo Luciano, 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 porque ele é um cara que tem qualidade, ele é um cara que ama vestir a camisa do São Paulo, que se identificou muito rápido com o clube, com a torcida, só que ele tem esse tipo de probleminha, né? Quando desliga a chave ali, ele meio que sai do jogo. E para fazer uma função tão importante assim, né? Enfim, acho que o Luciano e o Calleri são bons finalizadores, já mostraram isso no São Paulo. Agora o Luciano nessa outra função chama a atenção. O problema é que ele não tem um meia. Então se ele colocar o Mendes no time, mesmo que seja na vaga do Nestor, talvez abra espaço para mais um jogador. E aí a gente não sabe se vai ser o Pablo, o Nestor e o Mendes. Aí ele tem uma trinca de meio-campistas para depois fazer ou o Luciano, Calleri e mais um jogador de lado, ou se ele quiser fazer 2 jogadores de lado, 3 volantes e apenas o Calleri lá na frente. Eu acho que esse sistema, esse modelo com teoricamente 4 atacantes, ele não vai conseguir ser utilizado em todos os jogos, especialmente contra equipes superiores, em clássicos e tudo mais. É um primeiro jogo, é teste, eu acho que faz bem o Rogério em fazer esse tipo de teste. Agora, ele já falou que o planejamento dele, isso pode escrever, tá, gente? Tô levando em base o que o Rogério está falando e vou me surpreender muito se não acontecer dessa forma. O São Paulo vai entrar com muitas alternâncias de time nesse começo de Campeonato Paulista. O Rogério tem uma ideia de que ele precisa preparar o time fisicamente para as competições afunilarem lá no segundo semestre. Então ele tem falado o tempo inteiro, tem batido nessa tecla de que ele precisa de um planejamento para não esticar a corda no início e sim deixar um pouco o time mais pronto lá a partir de abril, quando começa o Brasileiro, quando ele vai precisar da equipe mais pronta. Ele tem deixado muito claro isso, então vamos ver de que forma ele vai fazer esse rodízio e esse revezamento. Mas opções ele tem tido, né? Tem uma ou outra contratação aí que ele mesmo já pediu e que deve chegar, pelo menos pedido do técnico, né? Enfim, agora vamos para o jogo, né? O jogo deixou muito a desejar. Foram 45 mil pessoas, torcida do São Paulo, show, né? Tava com saudade de ver o time, empurrou o time, tava na expectativa e esperou apenas em 2 momentos, né? Na substituição ao Luciano, que a torcida não gostou da atuação dele, e depois no final do jogo, porque aí, né, obviamente, segundo o Rogério, tá com a carga do ano passado, mas eu acho que também não é só a carga do ano passado, é ver que o time não evoluiu em alguns aspectos. E aí tudo bem, primeiro jogo, jogador chegando e tudo mais, mas assim, 22 finalizações e terminar em 0-0 com o Ituano, 28 cruzamentos para a área, e não conseguir finalizar. Não é que não conseguiu finalizar, finalizou, bastante inclusive, mas você não lembra de muitas situações de perigo. Não dá pra gente dizer assim que o São Paulo, meu Deus do céu, os caras tiraram bola em cima da linha, o goleiro fez 15 milagres, era pra ter sido 10-0. Não,
Não. O São Paulo teve volume e pouco finalizou com perigo, com chances claríssimas de gol. Isso não aconteceu. E é isso que desconforta o torcedor. Poxa vida, o São Paulo fica com a bola, o time está se defendendo, evidentemente, o Ituano foi para jogar o seu jogo, mas você alça a bola na área, você finaliza de longe, quer dizer, em alguns momentos, né? Porque em outros até faltou essa finalização. Mas o time chega e tá, não sei o quê, mas não cria uma chance que enfim, convincente, né? A ponto da gente dizer, poxa vida, merecia a vitória. Merecia pela produção, mas também falta muita competência, né? Ou tranquilidade, não sei. Vamos falar dos reforços aí. O Rafael, como a gente já falou, não foi tão testado. O Pedrinho fez um primeiro tempo bom, depois caiu de produção. Segundo o Rogério, ele prefere o Pedrinho para segundo tempo, para pegar um lateral cansado, então acho que o Pedrinho já é um postulante aí a perder o posto de titular. E o Wellington Rato foi o destaque, né? Jogador que não sentiu a camisa, não sentiu o Morumbi, não sentiu a torcida, não sentiu, e foi o cara que mais criou oportunidades pelo lado direito ofensivo, finalizou, buscou o jogo e tudo mais. Gostei muito. Talvez tenha sido dos reforços o mais patinho feio, né, o mais desconsiderado, né? Poxa, o Wellington Rato tem um sobrenome, né, que a galera pega no pé, que vem do Atlético Goianiense, que foi rebaixado, mas foi um cara que, pelo menos nesse primeiro jogo, entregou mais em relação aos demais. O Caleri teve algumas chances de cabeça lá e tudo mais, mas o Caleri a gente sempre sabe, né, que em algum momento ele vai guardar. Agora, o Luciano realmente, o Rogério vai ter que repensar essa função, mas segundo ele, tá tudo certo, tá dentro do organograma dele, mas eu acho que isso muito indica também a falta de um meia articulador. E aí, o que vocês acharam dessa estreia tricolor na temporada? Muita coisa para mudar, tem mais jogador para chegar, mais jogador para estrear, e a gente vai analisando aí para saber, enfim, onde pode chegar o São Paulo Futebol Clube em 2023. Por enquanto, parece ainda o filme do ano passado. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!